Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade nos nossos estudos. Nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, codificação de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 5º, dando continuidade às considerações sobre a pluralidade das existências. É o livro 2º. Nós iniciamos no item 222, ou pergunta 222, como queira. O capítulo 5 traz um resumo, traz considerações, traz um fechamento de raciocínio lógico quanto ao tema pluralidade de existências. Iniciamos tentando esgotar o assunto e sacramentar a crença raciocinada de que existe a reencarnação. Passamos por várias etapas dentro do item 222, tentando explicar e convencer a vocês e as pessoas interessadas em estudar o Espiritismo que, à luz da razão, tem que haver a lei de reencarnação para explicar tantos problemas que nós passamos na vida. E nós paramos no parágrafo que inicia o parágrafo dizendo assim: perguntamos qual filosofia ou teosofia que pode resolver estes problemas. Estes problemas que no vídeo passado foram trazidos através de 6 perguntas. Vocês podem observar aí no livro de vocês que nós falamos sobre 6 perguntas. Nós desenvolvemos essas 6 perguntas como respostas e aí paramos nesse parágrafo que fala: perguntamos qual a filosofia ou teosofia que pode resolver estes problemas. Cabe de início ressaltar que a filosofia e a teosofia, no sentido de teodiceia, de estudar Deus, ou a existência de Deus, ou provar Deus através de um estudo racional, da racionalidade espiritualista. Isto aconteceu muito após a Revolução Francesa, como eu disse. Uma das pessoas de nome e de cabedal que eu posso citar aqui para vocês é Paul Janet, que tem tratados de filosofia que explicam a questão Deus, a questão de um Pai universal que criou os seus filhos. Quando inicia aqui no Livro dos Espíritos, dizendo pergunte qual filosofia ou teosofia que explique isso para resolver esses problemas, é porque o estudo racional, filosófico, ou de teodiceia, ou de teosofia, como traz aqui, teodiceia é o estudo racional de Deus, teo, né? Você corta a palavra, você chega na origem da palavra. Nenhuma dessa filosofia ou teodiceia chega a provar que existe a reencarnação. Eles vão esclarecer na filosofia e provar na filosofia de um jeito racional a existência de algo, de um ser maior, de Deus no caso, mas eles não conseguem explicar além disso, porque aí entra em cena a figura de raciocínio da reencarnação. E o livro, a resposta aqui do livro, que é uma explicação cheia de perguntas, né? Então você tem que acreditar, como nós vimos no vídeo passado, ou existem almas, ou elas são iguais ao nascer, ou elas não são iguais ao nascer. A pergunta que a gente fala é que se elas são iguais, por que existe tamanha diferença de aptidões? Por que existe tamanha diferença e desigualdade entre os filhos de um pai bondoso? Penso eu, Daniel, que seria até, se você não acredita ou se você não entende a reencarnação, seria até interessante você desconsiderar a existência de Deus, ser ateu e não ser bom, uma pessoa boa, mas ser ateu. Porque se você acreditar em Deus e pensar nele como um pai que cria suas almas desiguais, ele não seria um pai bondade, um pai justiça.
Nós teríamos assim, você não acreditando na reencarnação e vendo Deus criar seus filhos de modos diferentes, com aptidões diferentes, você estaria admitindo uma doutrina monstruosa, uma doutrina imoral e não baseada no amor do Pai, de um ser perfeito, de um Criador perfeito. O homem então seria uma máquina, um joguete da matéria, ou uma marionete, podemos assim dizer, não teria responsabilidade pelos seus atos. Para que Deus criaria seus filhos perfeitos para ficar, depois de morrer, deitado em berço esplêndido, se abanando nos céus, com um cacho de uva, gozando os prazeres do céu? Não faz sentido Deus não deixar os seus filhos livres para que escolham o seu caminho, e o caminho que queiramos ou não será o caminho ao lado de Deus. Nós somos empurrados para a bondade do Pai porque nós temos dentro de nós essa centelha, essa fagulha, esse germe em estado latente que nos empurra para o amor, queiramos ou não, cedo ou tarde. Se as almas são desiguais, se elas são desiguais, quem não acredita na reencarnação e nas almas, a pré-existência da alma, as almas sendo desiguais, quem as criou? Foi Deus. Então Deus seria imparcial? Deus criaria seus filhos de modos diferentes, preferindo ou preterindo alguém? Essa parcialidade de Deus estaria conforme a justiça de Deus e o amor dele que ele dedica para suas criaturas? Não, de forma alguma, né? De forma alguma. Agora, se você colocar nessa explicação um raciocínio lógico da reencarnação, uma sucessão de existências anteriores que teve, progressivas, tudo está explicado. Tudo está confortado. Tudo tem um raciocínio lógico, você passa a entender os reveses e os problemas da vida e você vai vendo a dádiva da vida e vai tendo mais gratidão, paciência, observando que as coisas acontecem tempo a tempo, degrau a degrau, e aí você vai se melhorando. Nós trazemos dentro de nós um sentimento, uma intuição de que nós temos alguém superior a nós, e de que nós estamos acertando e errando e isso vai gerar consequências. Nós temos que admitir que existem pessoas mais ou menos adiantadas segundo o grau de intelecto ou grau moral de que adquiriram em outras vidas. Uns mais e outros menos distanciados do ponto de partida ou mais ou menos distanciados da perfeição. E essa mistura moral e intelectual dos nossos irmãos terrenos nos leva ao aprendizado. Havendo as diferenças no mundo de criaturas, de irmãos, nós vamos progredir, porque nós vamos enxergar no outro, talvez, uma coisa que não queiramos para nós. A vida da alma, para a vida da alma, as existências sucessivas, elas são comparadas à idade do corpo. É a mesma coisa. O corpo tem uma idade. As coisas do corpo acontecem gradualmente. Nascimento, adolescência, vida adulta, meia-idade, envelhecimento e assim vai. Para o espírito também. Se você não acredita na reencarnação, você está admitindo a existência de um Deus tirano, de um Deus bruto. É só você fazer que nem aqui diz no livro, ele dá o exemplo de colocar 1.000 pessoas, num lugar, e essas pessoas têm idade de 1 ano a 80 anos. Como que você vai explicar essas diferenças que tem ali? Pessoas diferentes, com problemas diferentes, nascidos em situações diferentes, não explica a bondade de Deus se não houver a reencarnação. E isso confunde muitas pessoas, deixa muitas pessoas incrédulas, porque só veem o presente. As pessoas só olham o presente e não veem o passado.
E esse presente, de que tempo é dinheiro, deixam as pessoas mais ansiosas, deixam as pessoas com uma ansiedade extrema que elevam ao excesso, ao sensualismo, à sexualidade, ao materialismo, ao apego dos bens materiais, à avareza excessiva, às brigas de família, às brigas de herança, e as pessoas não enxergam além do presente. E quando você não enxerga além do presente, você não está enxergando o passado. E se você não enxerga o passado, você não tem uma compreensão melhor da vida. Você não tem uma vida mais equilibrada num raciocínio lógico, porque o nosso raciocínio espírita repousa sobre um sistema, sobre uma razão, sobre uma ciência filosófica de consequências morais. Se você tem o livre-arbítrio, você tem vontade. Se você tem vontade, você usa para desenvolver a sua inteligência através da sua vontade. E você é responsável pelas suas escolhas. Existe raciocínio lógico nesse sistema do espiritismo. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual faz com que a gente pense: por que eu sou melhor ou pior que aquela pessoa? Todas essas teorias, se não encaixar a reencarnação, elas se tornam inexplicáveis, porque não há razão de você passar uma vida inteira sendo bom e praticando o bem e gozando no inferno ou no céu uma vida espiritual que não tem fim. Você ficar eternamente no inferno, no umbral, nas trevas ou eternamente nos céus, e Deus dando risada de seus filhos. Seria racional isso? Explicar um Deus bondade se não houvesse a reencarnação? Não é verdade? No tocante à sexta pergunta que nós vimos no vídeo passado, a pergunta que fala do Hottentote, que é uma tribo africana, né? Você consideraria o Hottentote, por exemplo, de uma raça inferior? Deus criaria um dos seus filhos ou uma raça inferior para habitar o planeta? Como um selvagem aqui no Brasil, por exemplo, um índio desligado da civilização, sem sorte nenhuma, nasceu lá no meio da selva, desprovido de tudo. Esse Hottentote africano ou esse selvagem brasileiro, ele é humano? Deus criou ele como humano? Não, ele é humano. E por que ele está deserdado? Por que Deus teria feito essa raça humana tão cheia, ausente de privilégios, vazia de privilégios? Por que Deus faria isso? E por que ele não pode se tornar um cristão, sair daquela tribo e se melhorar? Ele está, por exemplo, condenado a ficar ali? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Ela nos traz um conforto e um raciocínio lógico. Para ela não há muitas espécies de homens, mas apenas homens. Para a doutrina espírita, nós somos seres humanos, cujos nossos espíritos são mais ou menos atrasados, mas sempre suscetíveis a progredir. É interessante que nós somos quase que forçados a progredir. É aí que reside um absolutismo de Deus. Quando eu falo que Deus criou seus filhos para os seus filhos serem felizes, é aí que quebra-se o relativismo do nosso livre-arbítrio. Porque o relativismo do nosso livre-arbítrio, queiramos ou não, vai ser empurrado para o amor, para progresso. É aí que entra a vontade do Pai de ter criado todos os seus filhos para o amor, sem distinção de nenhum dos seus filhos. Não existe nenhuma ovelha desgarrada que vai ficar abandonada. Todos nós estamos suscetíveis de progredir. E eu te pergunto, este raciocínio lógico,
de que Deus é bom, Deus é justiça e Deus é amor, não é melhor e mais confortante você acreditar nisso do que você acreditar que você vai morrer e vai para o inferno ser condenado ou receberá um julgamento final? Não faz sentido. Vejam vocês que não faz sentido. Pois bem, dando continuidade, o livro traz assim: vimos a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos quanto ao futuro, vamos encontrar as mesmas dificuldades para explicar as coisas da vida se não aceitarmos a reencarnação. O que o livro está nos propondo é o seguinte: ele diz, pois bem, até agora estamos falando, trazendo exemplos e comparando e explicando a pré-existência da alma e a vida presente. A vida presente nos exemplos que nós vimos no cotidiano, nas coisas que a gente observa na vida presente, das diferenças sociais, morais e de indivíduos. Agora o livro dos Espíritos está nos propondo assim: vamos então observar a vida futura. Vamos usar o raciocínio lógico para aceitar a reencarnação, olhando e exemplificando para a vida futura, ok? Então, é olhar por um outro prisma para você fechar o raciocínio lógico de que existe a lei de reencarnação. E traz o item 1 como uma pergunta: se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à felicidade eterna? Se não houvesse a reencarnação, qual seria a felicidade de um índio selvagem aqui no Brasil e de nós, letrados, estudados, civilizados, vivendo em sociedade? Ao morrer, eles receberiam um tratamento igual ou receberiam um tratamento desigual? Por que o índio, que não tem civilização nenhuma, que não teve estudo, que mata para se salvar, que mata para defender o seu território, ele iria para o inferno ou para o céu? E eu, homem civilizado, iria para onde? Se você não aplicar que cada um é responsável pelas suas atitudes de acordo com a consciência e entender que o processo reencarnatório é etapa, é escola da vida, é através do processo reencarnatório que Deus te coloca na matéria. A matéria é emprestada para a gente usar. As vidas sociais, a posição social são etapas na escola da vida. Como que seria a vida futura? Comparando você a um selvagem. Você é mais privilegiado que um selvagem? Deus não seria bom se causasse diferença entre você e um selvagem. 2. E você que trabalhou a vida inteira para se melhorar, vida inteira, você estará no mesmo patamar daquela pessoa que permaneceu inferior, praticando mal, fazendo mal para as pessoas? E não teve, talvez, ou teve tempo de se melhorar e não quis se melhorar, você terá o mesmo tratamento. 3. O homem que praticou o mal por não ter podido esclarecer-se é culpado por um estado de coisas que dele em nada dependeu? A pessoa nasceu num mundo de dificuldades. A pessoa nasceu no meio de uma favela onde predomina o tráfico de drogas. A pessoa nasceu em um país onde predomina a guerra civil. Não teve, por culpa dela, ela não teve condições de estudar, de se melhorar, ela não teve contato com a caridade, com a fraternidade, com o ensinamento de ajudar o próximo. Como que você explica isso? Sem você colocar a reencarnação como um guia seguro. 4. Trabalhar para esclarecer os homens, para moralizar e civilizar. Mas para um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que consigam atingir a luz, o entendimento. Qual é a sorte dessas pessoas? Eles merecem estar no mesmo lugar?
Foi um sorteio, você vai ser um mendigo, você vai ser um milionário. Tem que colocar a reencarnação nisso. E qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? As crianças tiveram tempo de fazer o bem? Tiveram tempo de fazer o mal? E elas, morrendo e não havendo a reencarnação, elas vão ter a mesma sorte de quem viveu até 100 anos e praticou muito o bem e se melhorou? Deus deixou de lado essas crianças? Que privilégio que as outras pessoas têm que as crianças que morreram cedo não tiveram? Existem almas, espírito naquelas crianças e elas não tiveram tempo de se melhorar. E como Deus vai julgar ela se não aplicar a reencarnação? Haverá julgamento? Não haverá? Haverá chance de voltar e se renovar? Será que essa criança que morreu não é a prova para os pais? Há uma doutrina pronta para resolver todas as questões. Essa doutrina confortante é o Espiritismo, porque o Espiritismo nos ensina o que nós não conseguimos fazer ou que não dá tempo de fazer numa existência, vamos fazer na outra, porque ninguém, nenhuma ovelha desgarrada e ninguém vai escapar da lei do progresso. Progredir, regenerar. E cada um será responsável segundo o seu verdadeiro merecimento e ninguém está excluído da felicidade suprema. Ninguém. Não importa os obstáculos, ninguém está excluído. Todos ao seu tempo, na escala progressiva. E como eu disse, de acordo com o merecimento e o grau de entendimento, porque você é mais responsável do que um selvagem. Talvez você matar alguém, você é muito mais responsável do que um selvagem defender o seu território a troco de comida. Estas questões, essas perguntas, por exemplo, de 1 a 5 agora, falando do futuro, elas são inumeráveis, elas são infinitas, porque não param. As soluções de problemas psicológicos e morais, as soluções dos problemas psicológicos e morais não encontram solução se você não acreditar na pluralidade das existências e na reencarnação. Essas perguntas do livro são exemplificativas e não taxativas. Elas são infinitas. E nós temos que acreditar Deus como uma bondade e de razão por excelência. Excelência. O livro dos Espíritos nos dá o exemplo, por exemplo, que as igrejas, quando elas começam a ser contrariadas pela ciência, pelas evidências da ciência, elas começam a mudar. O Espiritismo não. O Espiritismo tende que a ciência venha a aceitar o que o Espiritismo está falando desde muito tempo. E o que acontece com as igrejas que acabam mudando são porque elas são dogmáticas. Elas colocam uma verdade como absoluta, quando na verdade não conseguem explicação para aquilo. Artigos de fé, que a Terra não é redonda, que existe o inferno e assim vai. Quando a ciência vem e reconhece, por exemplo, a potência do magnetismo, através da fé aplicada, do pensamento magnético, de cura, por exemplo, a ciência confirma o Espiritismo. Coisa que outras religiões dogmáticas só demonstram através de aparências. E aí essas outras religiões ficam em antagonismo, trombam e perdem fiéis, porque não conseguem trazer para os fiéis de agora, das almas mais evoluídas, não conseguem trazer para essas almas mais evoluídas uma razão, uma fé aplicada à razão. A reencarnação, ela é antiga, como nós dissemos nos vídeos anteriores. A reencarnação é aplicada desde muitos séculos e aceita. Nos próprios textos evangélicos, bíblicos, nós vemos e nós vimos que há passagens
de textos que trazem o entendimento e o raciocínio da reencarnação. Aqui há uma citação no Livro dos Espíritos que fala assim, descendo eles da montanha, após a transfiguração, Jesus lhe preceituou dizendo, não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Seus discípulos então o interrogaram e lhe disseram, por que dize, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhes disse, em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. Assim também eles farão morrer ao Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que eles havia falado. Está em São Mateus capítulo 18. Essa é uma passagem bíblica que nos traz em texto, em documento, a existência da reencarnação. Jesus explicando por parábolas, por analogia, de que existe a reencarnação. Se João Batista era Elias, houve então a reencarnação do espírito, da alma, no corpo de João Batista, né? Então nós temos que raciocinar fazendo sempre uma abstração das coisas, tentando colocar lógica naquilo que a gente está lendo, tentando abstrair através da razão o entendimento. Quando você tem alguma dúvida, isso é importante. A dúvida acarreta o estudo, acarreta o raciocínio lógico. Não aceitar uma ideia pré-concebida só porque ela foi imposta ou porque é modismo. Nós temos que, porque nós temos experiência e estudo, nós não devemos aceitar as coisas dos olhos fechados, tá? Então nós temos que buscar na doutrina espírita fatos, evidências aplicado ao raciocínio lógico, porque a doutrina é uma doutrina científica de cunho moral. Vamos dando continuidade aqui para a gente fechar esse assunto, tá? Que eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua da salvação que Deus lhe concedeu na sua misericórdia. Que é eminentemente consoladora, é a doutrina espírita que nos traz o esclarecimento dos processos reencarnatórios. As próprias palavras de Jesus não deixam dúvidas a respeito. Vamos ler aqui, Evangelho segundo João, capítulo 3. Diz assim, Jesus respondeu a Nicodemos, em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Outra passagem evangélica que nos reforça o entendimento da lei reencarnatória. Tá? Nicodemos ainda. Como pode um homem nascer quando está velho? Pergunta Nicodemos. Pode ele entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? A ciência já prova que a carne comida pelos vermes não pode renascer, não pode ocorrer a ressurreição, tá? Mas Nicodemos pergunta, pode entrar a pessoa no ventre de novo? E Jesus responde, em verdade, eu vos digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter haver dito. Necessário vos é nascer de novo. Quando fala nascer da água e do Espírito, eu entendo, Daniel, pelo meu pouco conhecimento, pelo meu pouco estudo, eu entendo que nascer da água e do Espírito, a água simboliza, por exemplo, o útero, tá? Aquela placenta, né? O corpo nasce ali dentro daquela bolha, vamos dizer assim, né? Eu não sou médico para explicar. E do Espírito, porque o Espírito vem se acoplar naquele corpo que está nascendo, dentro daquele líquido. Eu vejo assim e interpreto assim. E a nota de rodapé, para nos dar fim,
fala: a reencarnação hoje está provada através dos casos de lembranças de vidas anteriores em crianças que lembram vidas passadas. Existem filmes, existem muitos estudos e reportagens de crianças que têm lembranças de vidas passadas, de pesquisas hipnóticas de regressão de memória. As pessoas, às vezes, através da regressão de memória, tratam alguns conflitos, tá? De processos mediúnicos, de pessoas que nascem com dons. A ciência espírita as considera válida e espera para breve a sua aceitação oficial, principalmente a aceitação da ciência, que vem complementar o espiritismo. Desta feita, meus irmãos, encerramos essa questão, esse debate, esse blá 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 incisivo meu de tentar convencer vocês da existência magnífica da reencarnação. A reencarnação é a chance divina de voltarmos para a escola da vida e voarmos como um foguete para abraçarmos Deus. É a chance divina do Deus bondade, do Deus infinito que dá chance. Nós, pais carnais, damos chances para os nossos filhos. Quanto mais Deus, que é a perfeição. Temos que usar esse raciocínio lógico. Se você ainda tem dúvida, procure então aceitar que é mais fácil a reencarnação. Porque aí você vai explicar muitas dúvidas que você tem. Você vai trazer conforto e conhecimento para a sua vida. E o conhecimento liberta, te faz uma pessoa mais grata, mais equilibrada, mais pacienciosa para os reveses da vida. Tem uma frase que fala assim: não procura falar por que isso está acontecendo comigo. Não pergunta por que as coisas estão acontecendo com você. Pergunta assim, isso que está acontecendo comigo está servindo para quê? Tire a experiência disso. Se renove, busque melhorar-se. E se essa reencarnação é uma passagem, procure fazer essa passagem a melhor. Procure sair daqui vencedor, para chegar do outro lado, no plano espiritual, na vida verdadeira, como vencedor. Aquele que conquistou, que passou de ano, que passou no vestibular da vida. Então encerramos essa parte do item 222, que é um pouco maciço, é um pouco repetitivo, espero que vocês tenham paciência. No próximo vídeo nós vamos entrar no capítulo 6, que fala da vida espírita, no item Espíritos Errante, pergunta 223. Muita paz a todos, que esse bate-papo, que esses estudos sejam repetidamente exercidos para nós